Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de Física Matemática Avançada. Hoje é uma daquelas aulas curtas, teremos dois problemas assim a investigarmos. Vamos tentar formalizar algo que já está familiar para a gente, que é a noção de derivada de função descontínua e mudança de variáveis em distribuição. São os dois temas da aula aqui de hoje, tá bom? Pessoal, olhem aqui para esse desenho. A gente vai considerar aqui uma função que a gente vai chamar de seccionalmente diferenciável. Então, prestem atenção nessa f. Pessoal, o que é uma função seccionalmente diferenciável? É uma função C1 por partes. Ou seja, ela tem derivada contínua em uma série de intervalos justapostos. Então, foi exatamente essa ideia que eu tentei esboçar nesse gráfico aqui em verde. Eu posso ter mudança da sentença que define a minha função, mas dentro de cada intervalo onde não há mudança, um intervalo em que uma única lei rege o comportamento da nossa função será não apenas contínua, mas também diferenciável, pelo menos classe C1, tá bom? A gente diz que essa função seccionalmente diferenciável, ela é de classe C1 por partes. Tá? Pessoal, eu só vou colocar aqui uma limitação. Eu não quero considerar um conjunto infinito de descontinuidades. Eu imaginar que essa minha função f vai ter um conjunto finito de descontinuidades. Eu dei um nome aqui, ômega, para essas minhas n descontinuidades. Tá? Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer uma construção auxiliar que eu já quero motivar com esse gráfico aqui, Nós poderíamos imaginar a construção de uma nova função g a partir da f da seguinte forma. Nós poderíamos mover as várias leis que definem a nossa f de modo a formarmos uma função contínua. Essa função aqui, g em geral, não será diferenciável, porque não precisa haver casamento de derivadas laterais nesses pontos. Mas nós poderíamos construir uma função g contínua assim. Pessoal, notem que essa função g é meio que arbitrária, Porque a altura onde eu a posicionei aqui foi completamente arbitrária. Nós poderíamos imaginar essa mesma forma sendo transladada verticalmente aqui. Nesse desenho, eu coloquei essa g acima por razões didáticas, para que essa g fosse melhor visualizada. Só que daqui a pouco, ali na frente, a gente vai imaginar que essa G poderia, digamos assim, ser alinhada ou balizada pela F, de modo que nós pudéssemos transladar verticalmente essa função G, esse gráfico aqui, para que esse trecho aqui coincidisse com esse o mais à esquerda possível. Ou seja, a F e a G começariam iguais. A G sempre seria contínua e a F teria uma série de saltos positivos ou negativos, tá bom? Então, no meu desenho, a G está aqui descolada da F, mas daqui a pouco eu vou querer falar de uma G em que eu teria alinhado a altura com a sentença mais à esquerda da F, tá bom? Beleza. Pessoal, eu quero, no sentido de distribuições, obter quem é a derivada da F. Eu quero, no sentido de distribuições, achar a derivada da f. Eu estou falando desse objeto auxiliar dessa g aqui, porque a derivada da f terá algo a ver, no sentido distribucional, com a derivada da g. Pessoal, a g é diferenciável? Não, porque tem pontos de descontinuidade. Mas note, se nós pegarmos qualquer ponto do domínio que não seja um ponto de descontinuidade, notem que, por construção, a derivada da f num tal ponto, imagine uma inclinação de reta tangente aqui, é a mesma da g. Vocês percebem isso? Qualquer vertical que vocês traçarem aqui, que não esteja num ponto de descontinuidade, será um ponto em que existe derivada da f, existe derivada da g, e essas derivadas são iguais. Foi por construção que eu fiz isso, tá bom? Então, nem a f nem a g são diferenciáveis, no sentido de todo o domínio.
Mas nos pontos onde a derivada existe, nós não temos dúvida que f e g têm derivadas idênticas. Tá? Então, olha essa frase aqui. Ó. Nos reais, excluído esse conjunto de pontos de descontinuidade, f e g têm derivadas idênticas. Tá bom? Beleza. Então, qual é meu objetivo? Derivada distribucional de f. Terá algo a ver com algum tipo de derivada da g, nem que seja a derivada da g, excluídos os pontos de descontinuidade, tá bom? Mas vamos lá, nosso objetivo é a derivada da f. A gente vai precisar introduzir uma notação aqui, porque vai ter um monte de limitezinhos laterais. Então, ó, uma função genérica, eu chamei aqui de h, porque podia ser a f, podia ser a g, podia ser qualquer coisa, tá? Essa h não tinha aparecido ainda, mas ela faz o papel de uma função qualquer. Eu já tinha usado essa notação aqui numa outra aula, mas eu quis resgatar para ser claro com vocês. Pegue uma função e considere limites laterais, ou pela direita, que é o mais, ou pela esquerda, que é o menos, de um certo ponto do domínio AI, um certo ponto de acumulação da nossa função h. Então, se eu venho pela direita, eu uso mais aqui, eu uso mais aqui. Aí eu vou chamar isso de h de AI mais. Vai ser o limite da h quando o x tende a AI pela direita. E o menos é quando eu faço a aproximação pela esquerda, tá bom? Então, ao invés de escrever esse limite aqui, a gente escreve isso aqui ou com mais ou com menos. Tá bom? Vocês já conheciam essa notação. Então, olha só. Aqui eu vou definir um carinha novo. Olhem esse sigma aqui, ó. Eu vou chamar de sigma e mésimo o salto da minha função f no ponto AI, mas o salto não é na função, é o salto na mésima derivada. Como é que é, professor? Tem a função f. Calcula a mésima derivada dela, um inteiro positivo. Terceira derivada, quarta derivada, e assim por diante. Pega essa derivada de ordem m, faz o limite lateral quando você se aproxima do ponto de descontinuidade AI pela direita. E subtrai o valor da derivada lateral quando você se aproxima do mesmo ponto, só que pela esquerda. Eu batizo essa diferença nos valores dessas derivadas laterais de ordem superior como sigma i m. O i quer dizer que é um salto no ponto AI. O m quer dizer que o salto não é na f necessariamente. Pode ser na mésima derivada da f. Se vocês quiserem ver isso aqui ilustrado de uma forma clara, a gente sabe, né, que quando a gente diz que derivou 0 vezes, é porque você não derivou, é a própria função. Então, olhem aqui no desenho, ó, na função f, no ponto de descontinuidade AI, o iésimo ponto de descontinuidade, eu tenho um salto sigma i de 0. Sigma i porque é o salto em AI. Qual é a ordem da derivada considerada? 0. Quer dizer que eu não derivei, quer dizer que é a própria função. Então, sigma i de 0 é a diferença. É o tamanho desse segmentozinho aqui, ó. Notem que tamanho é uma palavra enganadora porque podia ser negativo, tá? Eu podia ter saltado para baixo. Porque aqui eu saltei para cima. Mas sigma i de 0, então, é esse número real, positivo ou negativo, que me dá esse salto em f. Se fosse sigma i de 1, eu teria que ter desenhado a derivada dessa função f onde ela existisse, e aí eu mediria o salto nessa primeira derivada, no ponto AI, e assim por diante. Então, esse índice aqui diz se eu estou olhando a função ou uma das suas derivadas. Então, sendo bem geral aqui, eu tenho salto na descontinuidade AI na mésima derivada. Tudo bem? A notação parece complicada, mas a ideia é muito mais simples do que parece. Tá bom? Aí, pessoal, eu vou fazer algo que não é muito didático, não. Ao invés de eu ir construindo os resultados mais simples e no final, chegando à conclusão mais geral, eu vou gritar já para vocês aqui qual que é a mais geral, tá bom? Porque eu não quero que ninguém memorize isso. Eu vou apresentar qual é o padrão, aí vocês já vão ter uma noção e depois eu vou justificar isso, tá bom? Então não se assustem.
Mas olha só, a gente vai ter uma expressão malucona que é assim. Ó. Eu acho que a coisa mais difícil de vocês entenderem nesse primeiro momento vão ser esses dois termos aqui. Ah, isso aqui é mésima derivada de f. Mas que diabo que é isso aqui? Tá? Eu sei que é estranho falar do jeito que eu vou falar, mas primeiro esquece isso. Esquece esse objeto. Eu quero que vocês olhem para isso aqui. Olha só o que está acontecendo nesses dois somatórios aqui. Eu vou ter saltos em alguma derivada. E esses saltos vão estar trazendo aqui para gente deltas de Dirac ou suas derivadas. Tá bom? Deltas de Dirac ou suas derivadas. Pessoal, é como se a gente tivesse, lá no nosso começo, na nossa F, uma primitiva de uma delta aparecendo em primeiro lugar, que é uma heaviside. A descontinuidade é uma heaviside. Se eu tiver uma expressão em que eu expresso aquela F com várias sentenças em termos de heavisides, eu espero que derivadas no sentido distribucional, a primeira derivada faça aparecer delta. Só que se eu tomar novas derivadas, pode aparecer derivada da delta, segunda derivada da delta e assim por diante. Então, a ideia deste grande termo singular aqui é, dada uma ordem de derivação, eu vou ter saltos envolvendo a delta de Dirac e suas derivadas, depende até que ordem que eu vou, para cada um dos meus pontos de descontinuidade. Aqui são escalares, que são saltos nas derivadas parciais, e aqui são sucessivas derivadas da delta de Dirac. Tá bom? Pessoal, esse bicho maluco aqui, que é a minha FM entre chaves, ela vai fazer o papel da minha G. Lembra que a minha G, embora não fosse diferenciável, mas naquele meu primeiro gráfico, era um objeto um pouco menos selvagem do que a F? Porque a F tinha saltos grandões, nem contínua não era. A G era um animal um pouquinho mais domesticado, certo? Então, grosso modo, esse bicho aqui é um bicho domesticado, enquanto esse aqui é um bicho selvagem. O que vai acontecer, pessoal? Nós sabemos que existe a noção de derivada no sentido de distribuição, que é muito mais geral e muito mais poderosa, mas a gente tem aquela noção de derivada de uma função no sentido usual. Então, sabe o que a gente vai fazer? Pega a F. A F é diferenciável? Não, porque ela tem pontos de descontinuidade. Chega ali e cirurgicamente retire do domínio os pontos de descontinuidade. Você passa a ter uma nova F, em que, diferentemente desse gráfico aqui, ó, tá vendo a bola cheia? Havia imagem para o AI, não é? Agora você faz uma cirurgia e transforma isso aqui em bola aberta. Nesse outro ponto aqui, transforma em bola aberta. Eu estou excluindo do domínio da F os pontos de descontinuidade. Pessoal, vocês podem se assustar, mas a função que resulta, ela é diferenciável. Porque eu só posso ser diferenciável ou não nos pontos do meu domínio. Se eu tirei do domínio, eu posso dizer que a função é diferenciável. Certo? Porque o domínio não é toda a reta real. Mas tá lá, a função diferenciável. Então, a ideia é, você tira os pontos de confusão, chega num objeto domesticado que é com a cara da G, certo? Embora pudesse ter buracos aqui. Você vai ter uma parte regular, que é quando você não presta atenção nos pontos de descontinuidade. Só que você vai ter uma parte que leva em conta os possíveis saltos. Então, esse FM aqui é a derivada, a enésima derivada de F no sentido distribucional. Ela é uma distribuição, em geral, singular, que leva, leva na sua composição uma parte regular, que é a derivada que você teria se você simplesmente não olhasse para os pontos de descontinuidade. Isso é uma distribuição regular. É o que sobra quando você não olha para aqueles pontos. Mas a gente sabe que no sentido distribucional a gente quer olhar para aqueles pontos. Nesses pontos surge um tipo de combinação linear com certos escalares da delta e das suas derivadas.
Quantas derivadas? Depende até que ordem você quer ir. Tá bom? Eu não deduzi essa expressão, eu estou interpretando. Eu apresentei e interpretei. Então vamos tentar fazer uma construção um pouco mais calma aqui. Isso aqui poderia ser demonstrado formalmente por indução finita, a partir dos casos mais simples, que eu nem apresentei ainda. Eu não vou escrever isso aqui, porque vai virar uma formalidade matemática que não acrescenta nas ideias, tá bom? Então, mas vocês vão ver que o que eu vou apresentar aqui na sequência dá condições de vocês formalizarem uma prova por indução finita, digna do nome, que um matemático assinaria. Tá? Mas aqui eu estou só querendo mostrar qual é o padrão do resultado. E faz algum sentido, né, pessoal? M derivadas, então vai ter delta e várias derivadas naquele ponto. Mas vamos olhar o caso mais simples. Olha só. Eu até defini formalmente aqui o que é essa distribuição regular aqui. Você pega a função f, toma a mésima derivada, mas antes de tudo você excluir os pontos de descontinuidade. Não há dúvida sobre qual é a distribuição regular que eu estou falando aqui. Eu pego a mésima derivada da minha função, integro na reta real, ou se você quiser ser bem preciosista, na reta real excluída dos pontos de descontinuidade. Eles não estavam em número finito? Medida nula, também não ia afetar a minha integral mesmo que eu tivesse incluído. É que tudo bem, tecnicamente falando não existiria FM, certo? Mas ó, isso aqui é uma distribuição regular, de boa, em que você não presta atenção nos pontos de descontinuidade. Como eu disse, todo o efeito das descontinuidades não está nesse cara, está nesse. Bom? Então, o que eu interpreto com essa FM entre chaves é a parte regular dessa função, tá bom? E ela tem que ser distinguida da distribuição singular FM sem chaves que incorpora os saltos. Vamos lá, vamos tentar ver os casos mais simples para a gente tentar enxergar o surgimento do padrão que levou a essa expressão complicada. Digamos assim, né, pessoal? Vamos voltar agora para aquela minha história de FG. Em ordem zero, digamos assim, se nós impusermos aquele alinhamento que eu falei, em que eu monto uma G contínua e faço ela começar igual a F, se eu fizer isso, pessoal, eu acho que ninguém aqui vai duvidar que no sentido de funções, eu posso dizer que a minha F, seccionalmente diferenciável, ela é a G mais uma série de saltos, ó. Para x bem pequeno, vindo do menos infinito até a primeira descontinuidade, eu começo igual. Quando eu chegar na primeira descontinuidade, o meu A1, a minha F deixa de ser exatamente igual a G. Ela vai dar o primeiro salto. Esse salto é um certo valor, é a magnitude do salto. Ó, sigma 1, né? Imaginando que eu fiz o I igual a 1. Vai ser o sigma 1 de 0, é o valor do meu primeiro salto, seja ele positivo ou negativo, vezes uma heaviside. Se eu ponho aqui vezes uma heaviside, quer dizer que esse salto só é contabilizado para x maiores que AI. Então eu vim aqui numa tendência e de repente, opa, dei um upgrade aqui, uma translação vertical, positiva ou negativa. Tá bom, pessoal? E aí, a nossa passou a ser a nossa função agora na sua segunda sentença, até chegar a um ponto em que ela pode dar um outro salto, para cima ou para baixo. Então, quando o x agora vale A2, que seria o segundo ponto de descontinuidade, a gente incorpora o sigma 2 de 0. Sigma 2 de 0 é o segundo salto na minha função, que não foi diferenciada nenhuma vez. Tudo bem? Ou seja, a gente vai sucessivamente aqui aplicando saltos à medida que a gente vai varrendo o domínio da esquerda para a direita. Tudo isso só vale se a minha G contínua foi calibrada para lá na esquerda, tá alinhadinha com a F. Aí só de um certo ponto em diante ela começa a se destacar. Faz sentido essa equação, não faz, pessoal? É só uma forma da gente expressar as várias sentenças através de heavisides aqui numa única equação. Agora vai começar a brincadeira, certo? Temos essa equação. Ela pode ser interpretada no sentido de funções, porque afinal de contas a gente pode falar em função de heaviside. A única dúvida seria exatamente o que aconteceria nos pontos de descontinuidade. Só que a gente, pessoal, vai querer interpretar isso aqui no sentido distribucional.
E aí, olha só o que acontece. Eu vou fazer duas derivações dessa equação aqui para duas outras. A primeira passagem é enganadora, porque ela pode sugerir um padrão que não é universal. Mas vamos lá, vou ter que prestar muita atenção nas duas passagens. Pessoal, no sentido distribucional, f e g, lembra que eu tinha dito que eles sempre tinham as mesmas derivadas onde a derivada existia? Certo? Então, olha só. Se a gente imagina derivar no sentido de distribuições os dois lados dessa equação, teremos aqui a derivada distribucional de f. Derivada distribucional de f, que incorpora as descontinuidades. Só que aqui eu vou dizer que a derivada de g' de x, em qualquer ponto x, onde a função era contínua, certo? É f' de x. Então, eu imagino aqui, ó, aquela função f' excluída os pontos de descontinuidade. Eu sei que esse cara aqui vai ser uma parte necessariamente regular. Lembra que eu defini essa coisa aqui na página anterior? Ó, tem uma forma aqui para ela. Essa função existe nesses pontos, porque eu estou excluindo a descontinuidade. A minha f distribucional não exclui nada. Tá bom? Ela não exclui nada. Então, essa minha distribuição geral tem uma parte singular que ignora saltos. E olha só que coisa, né, bonitinha. A gente sabe derivar heavisides no sentido de distribuições? Sim, temos deltas. E aqui são escalares. Então, derivada da combinação linear, a combinação linear das derivadas. Notem que cada heaviside é derivada no sentido de distribuições para dar uma delta. Pessoal, o que aqui está dizendo é a derivada da f como distribuição sempre vai ser a derivada que você teria se você ignorasse os pontos de descontinuidade, desde que você acrescente saltos delta de Dirac, modulados aqui pela amplitude do salto em cada um dos pontos de descontinuidade. Tudo bem? Por que eu disse que era um pouco enganadora essa passagem? Porque parece que você derivou essa distribuição, chegou nessa distribuição. Derivou essa função, teria chegado nessa função. Derivou essa. Então, cada termo derivado teria dado origem a um novo termo. Só que é um pouco mais sutil do que isso. Porque se a gente for iterar esse processo mais uma vez, pode haver saltos na derivada de f em pontos que não eram exatamente saltos da f original, certo? Tem que tomar cuidado aqui, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Se a gente quisesse calcular a segunda derivada, não é f duas linhas ir para f duas linhas, porque isso geraria aqui para a gente apenas o surgimento de delta linha, se a gente tomasse mais derivadas. Não, esse cara aqui, ele vai ter uma parte regular e uma parte com saltos quando ele for derivado. Olha qual foi a receita. Eu tinha uma f. Para eu achar a derivada distribucional de uma f, eu peguei a parte regular da derivada dela e incluí saltos delta Dirac. Na próxima derivação, esse cara entre chaves, ele todo faz o papel da f nessa expressão. Ele todo faz o papel da f. Então, ele como um todo, é como se fosse recursivamente, ele dá origem a um padrão que se assemelha a isso aqui tudo. Então, ele dá origem a uma parte regular mais deltas. Seriam, só que ó, os saltos aqui agora são saltos na primeira derivada. Notem que originalmente a gente tinha salto só na função. Só que agora esse cara dá origem, a, né, quando for derivado, ao que surgiria da sua parte regular, mais os possíveis saltos. Olhem esse 1 aqui na primeira derivada. Então eu coloquei aqui simbolicamente, é como se essa aqui fosse a derivada distribucional
de uma F' seccionalmente diferenciável. Só que agora eu vou diferenciá-la, eu vou para F duas linhas. Vai ter uma parte regular e mais essa parte aqui. Então, note que agora, esse cara tendo dado origem a esses dois termos, e essas deltas deram a origem à delta linha, a gente percebe que quando a gente foi para a derivada segunda, ficou uma parte regular da derivada segunda, e o termo singular envolve tanto saltos na função original, mas que vão contaminar a derivada da delta de Dirac, quanto saltos na derivada primeira. Olha a diferença entre esse 1 e esse 0 aqui, que vão pegar as deltas. Pessoal, e assim por diante. Cada vez que a gente fosse fazer novas diferenciações aqui, sobraria uma parte regular, mas a gente vai ver derivadas da delta de ordens sucessivamente mais altas e saltos nessas derivadas laterais aparecendo. Tá bom? Então, derivada segunda teve 2 termos singulares aqui. Derivada terceira vai ter 3. Então, não quero que vocês achem tudo automático de jeito nenhum. É uma expressão chata e complicada. Mas deixa eu voltar para a minha expressão geral que eu disse. Olha só. Você tem combinações lineares de certa derivada de delta, só que, na verdade, você vai ter vários desses termos singulares, dependendo de até onde você foi com a sua derivação, a ordem que você escolheu aí. Tá bom? Você tem uma função descontínua? Você pode derivar. Incorpore saltos. Saltos na função, saltos na derivada primeira, saltos na derivada segunda, e assim por diante. Preserve a parte regular, fora dos pontos de descontinuidade, e nos pontos de descontinuidade você vai ter uma composição geral de deltas e suas derivadas. Essa é a mensagem. Vocês precisam verificar isso depois. Ver alguém falando com essas expressões, né, complicadas aqui não é a melhor forma de entender tudo. Eu só quero passar para vocês que a ideia seja factível. Tá bom? Vou voltar aqui para o fim. Espero, com essas indicações aqui, ter pelo menos sugerido que a ideia possa ser verdadeira. Então, esse é um resultado que eu queria mostrar para vocês, derivada de função descontínua. O outro resultado, pessoal, muito importante, sempre aparece em qualquer livro de quântica ou de eletro como uma das propriedades da função delta, que não é função, mas é uma mudança de variável que é muito útil na prática, tá? Eu vou tentar motivar uma aplicação dessa mudança de variável em distribuição por um contexto probabilístico. Tá? Teria várias motivações. Eu gosto dessa motivação aqui. Olha só. Pessoal, imagina que você tem uma densidade de probabilidade uniforme no intervalo 0,1. O que é a ideia, pessoal? Gente, às vezes a gente não tem um curso formal de probabilidade nos nossos bacharelados em física, certo? Isso é uma pena. Mas a ideia é a seguinte, você tem um objeto gerador de números aleatórios. Você gera números aleatórios num certo intervalo e com certos pesos, tá bom? Qual é a distinção básica que você pode fazer? É que nem problema de centro de massa em Física 1. Você tem expressões para um centro de massa de uma distribuição discreta de matéria, que envolve somatórios. Mas você pode ter uma distribuição contínua de matéria, que envolve densidades de massa por unidade de comprimento, ou por unidade de área, ou por unidade de volume. Probabilisticamente é a mesma coisa. A gente passa a ter uma probabilidade por elemento do domínio, certo? De realização dos nossos números. Então, o que é uma densidade de probabilidade uniforme no intervalo 0,1? Quer dizer que eu tenho um bicho que eu chamo de variável aleatória, é um objeto matemático chamado variável aleatória U. Ele gera números para mim. Números onde? No intervalo de 0 a 1. Somente. Ele nunca vai me gerar um número negativo ou um número maior do que 1. Tá bom. Pode aparecer 0,5? Complicado. Complicado no seguinte sentido. Se você tem uma distribuição contínua de matéria, qual é a massa em um ponto? É 0. Mesmo que você integrando a massa total não seja 0. Questões de medida e integração, certo?
Então, não é muito factível a gente falar qual é a probabilidade de acontecer um valor de uma distribuição contínua. O que a gente costuma fazer é falar qual é a probabilidade de você cair numa certa vizinhança de um certo ponto do domínio. Então, no caso, a gente diz que a densidade de probabilidade num certo ponto vezes o volume daquele domínio, que no caso unidimensional é só a extensão ΔX, vai ser a área desse retângulozinho aqui, fininho, certo? A área dele, certo? Seria uma medida da probabilidade de você ter um número aleatório gerado numa vizinhança de x. Formalmente, eu vou dizer que ρ de x dx. Pessoal, isso aqui é como se fosse, ó, uma densidade de massa por unidade de volume vezes um pequeno volume. Daria uma pequena massa, não daria? No contexto de centro de massa? Probabilisticamente, é uma probabilidade por elemento de domínio, numa vizinhança de um domínio, vezes o volume do elemento de domínio, vai me dar uma pequena probabilidade. Isso é a probabilidade da variável aleatória U gerar um número aleatório ou realizar-se como um número entre x menos ΔX sobre 2 e x mais ΔX sobre 2. Uma pequena vizinhança em torno de um ponto. Tá bom? O caso de ser uniforme é porque todos os pontos x são equivalentes. Por isso que eu fiz esse gráfico constante aqui. A chance de eu cair numa vizinhança de um certo x aqui não depende se esse x está aqui, ou se está aqui, ou se está próximo do 1, ou se está próximo do 0. Desde que eu esteja dentro de 0, 1. Tá bom? Professor, o que isso tem a ver com delta de Dirac? Pessoal, gerar números uniformemente distribuídos de 0 a 1 é o carro-chefe de todos os métodos de simulação estocástica. Nós aprendemos a fazer algoritmos determinísticos cujos resultados parecem seguir uma probabilidade. Então, no caso, eu sei fazer um programa de computador, porque eu aprendi com gente mais esperta do que eu, e muita gente faz, e vários compiladores e programas trazem para a gente métodos em que você consegue escolher números aqui entre 0 e 1, que vão popular o intervalo de 0 a 1 de uma forma aparentemente estocástica e uniforme. De modo que você tende, no longo prazo, a colocar mais ou menos o mesmo número de pontos em qualquer intervalinho que você tenha imaginado aqui. Isso é um gerador de números pseudo-aleatórios, porque eles não são verdadeiramente aleatórios, embora pareçam-se como números aleatórios. Pessoal, quando a gente faz isso, a gente é capaz de fazer transformações para a gente deformar essa densidade uniforme aqui em qualquer outra densidade, em princípio, que a gente queira. Então, por exemplo, uma gaussiana, ou uma distribuição exponencial, ou uma distribuição binomial de um random walk. Tudo parte de você transformar a densidade uniforme no intervalo 0, 1. Então, vamos ver aqui o seguinte. Ó. Do nada, é porque eu já sei qual é o resultado, mas não faz sentido eu demonstrar isso para vocês aqui nesse curso. Imagina que eu vou aplicar uma transformação nos meus números uniformemente distribuídos de 0 a 1, segundo alguma lei que vai ser a seguinte. Você vai me dar um número de 0 a 1? Primeiro eu vou tomar o log dele. Pessoal, para mim log sempre é base E, tá? Se fosse base 10 eu colocaria lá. Vou tomar o log dele. Vou dividir por um número positivo, que eu chamei de lambda, e vou pôr um menos aqui. Pessoal, logs de números entre 0 e 1 sempre são negativos, tá? Então, esse menos aqui é para tornar esse lado direito positivo. Pessoal, logaritmo de números entre 0 e 1 não são apenas negativos. A gente está naquela parte do logaritmo em que a gente pode tender a menos infinito, quando o x tende a 0 pela direita, certo? Ou seja, se eu jogar um número muito próximo de 1 por baixo aqui, log de 1 é 0. Então, log de um número muito próximo de 1 vai dar um y para mim baixinho. Mas se eu der 10 a menos 5 nesse meu x aqui, é um número entre 0 e 1, só que bem pertinho do 0, pessoal, isso vai me dar um valor grande.
Esses números y, que seriam transformações dos números x entre 0 e 1 que eu estava gerando, não vão estar limitados de 0 a 1. Eles vão estar de 0 a infinito. Porque se eu der algo muito próximo de 1, eu vou ter um número muito baixo. Se eu der algo muito próximo de 0 pela direita, eu vou ter números, com esses sinais aqui, muito altos. E além disso, se eu fizer essa transformação, eu não terei uniformidade. Ah, peguei um pequeno intervalinho ali, em torno de um certo ponto x. Eu povoei ali de pontos uniformemente distribuídos. Só que o logaritmo distorce, pessoal. Você faz com que alguns pontos fiquem mais para uma ponta do que para outra. Então, na prática, se eu tenho uma combinação de duas receitas, que é, primeiro, eu tenho uma máquina que me gera números uniformemente de 0 a 1. Só que cada um desses números é submetido a uma transformação dada por essa lei aqui, eu vou fazer com que os novos números transformados não fiquem de 0 a 1, mas fiquem de 0 a infinito, e eles não terão uma densidade de probabilidade constante, como o primeiro elemento da minha brincadeira, né? 2 elementos da minha brincadeira, gerar os números e transformá-los. Eu não vou ter uma distribuição uniforme desses novos números. Então a pergunta é, se eu povoasse o eixo y com esses números transformados, né? Gerei um x1 lá de 0 a 1, mas tomei o log dele, dividi por lambda, troquei o sinal. Virou um y que eu vou colocar em algum lugar aqui nessa reta. Fiz isso para um número, faço para todos. Então você vai salpicar números y aqui. Pessoal, vai ter regiões que vão ter mais números do que outros. Será que existe uma envoltória? Será que existe uma função aqui que faça o papel desta minha função aqui, só que agora não constante? Existe. Como que eu poderia calcular isso? Eu não vou fechar esse cálculo, eu quero só motivar a transformação. A ideia, pessoal, eu coloquei aqui como uma pergunta. Será que faz sentido, pergunta, essa integral aqui? Olha a integração que eu fiz. Deltas não são, deltas de Dirac não são aqueles caras que pegam as imagens que nos importam, né? Delta x menos x0 vai filtrar a outra parte do seu integrando para virar f de x, um φ de x0 de uma função teste, não é isso? Olha só essa ideia aqui. Eu posso pegar ρu de x delta x numa discretização pré-integral, isso aqui é a probabilidade de um certo valor x. Ora, mas um certo valor x, eu posso tomar o log dele, dividir por lambda, e eu posso querer ver quais valores de x contribuem para um certo valor parametrizado y, que não vai ser integrado, que vai me dar a concentração de probabilidade em torno de um ponto y, da minha nova variável transformada. Pessoal, a ideia aqui é um y menos algo. Só que o menos algo foi o que deu origem a esse sinal mais, né? Porque eu tinha definido a transformação com menos, ó. Vejam onde que o argumento dessa delta zera. Para que heuristicamente você quer localizar o infinito. Você quer localizar o infinito, não é quando o y valer menos 1 sobre lambda log de x? Que é exatamente o que a gente tinha lá. Pessoal, infinito não funciona aqui, certo? A gente sabe que a gente está aprendendo distribuições exatamente para a gente sair disso. Mas notem que eu quero pegar quais são os valores de x, tal que menos 1 sobre lambda log de x seja igual a y. Então eu vou estar coletando a probabilidade de vários intervalinhos aqui da minha variável uniformemente distribuída, eu quero ver quais que vão contribuir para a vizinhança de um certo valor da nova variável. A delta está filtrando esta função não na origem, mas a delta está fazendo a gente filtrar essa função apenas nos valores x que contribuem para o y que eu quero que obedece minha transformação. Pessoal, livros de física estatística, de quântica, que usam
transformações com base em delta, escrevem essas expressões aqui sem maiores justificativas, tá? Mas a ideia é essa. Quero escolher quais são os x que contribuem para uma relação pré-estabelecida. Por favor, aceitem essa relação. Eu não demonstrei de onde ela vinha, tá? Mas sabe qual vai ser a resposta disso? A gente não vai resolver esse problema hoje, porque não vai dar tempo. Mas eu estou querendo motivar o desenvolvimento teórico que a gente vai fazer para a gente poder resolver isso. A resposta disso vai ser um decaimento de tempo exponencial, como a meia-vida de um estado excitado, de um átomo ou de uma molécula. Tá? Meias-vidas, né, ou decaimentos radioativos, tipicamente são exponenciais. Então, para a gente ver surgir uma lei exponencial a partir de uma transformação de uma lei uniforme, uma forma de se trabalhar é com filtragem de deltas Dirac de funções. Notem que aqui não é uma delta de x menos um x0, é log de x. Então, essa é a mudança de variável que eu estou tentando motivar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que está o horário. Estamos bem avançados, mas vamos lá. Então, a minha pergunta é, faz sentido escrever isso? Eu sei calcular isso? Na próxima aula a gente vai calcular. Deixa eu colocar aqui o resultado formal para a gente. Ó. Considere que a gente tem uma f, uma função dos reais, nos reais, diferenciável, no sentido usual, bijetora. Bijetora, tá bom? Só para fazer uma conexão com o que a gente estava falando aqui. Nossa, o log é bom, né, pessoal? Porque o log é monotônico. Ele admite função inversa, né? Vai ser uma exponencial. Mas isso aí é específico desse exemplo. A gente só vai ver na próxima aula. Mas seja f uma função diferenciável e bijetora, que admite inversa. Olha só o que a gente vai fazer. Se a f for diferenciável e bijetora, nós temos como pegar uma distribuição dos reais, né? Distribuição dos reais, que engole funções teste dos reais nos complexos. E a gente tem como construir uma nova distribuição, que a gente vai dizer que é a composta da distribuição que você já tinha com a sua função diferenciável e bijetora. Se f for diferenciável e bijetora, nós temos uma forma de construir uma nova distribuição. Como sempre, vamos nos inspirar no caso regular, tá bom? Então, ó, imaginando que a nossa T seja regular, embora a gente vá generalizar isso depois. Ora, se a nossa T é regular, quer dizer que ela tem um núcleo de integração, que é uma função localmente integrável, e a gente consegue expressar a ação dessa distribuição sobre uma função teste por uma integral. Essa é a integral do núcleo de integração vezes a função teste. Não é isso? Beleza. É assim que a gente se inspira. Então agora vamos fazer o seguinte. Imaginando que isso aqui é um núcleo de integração bonitinho, vamos ver quem seria a distribuição de uma T regular composta com uma função diferenciável bijetora. Ora, eu tenho que claramente imaginar que eu estou fazendo a composição do núcleo de integração da minha T com a F. Então, eu digo que essa nova distribuição regular, agindo em funções teste, é T composta com F, foi isso que eu escrevi aqui, agindo em φ. Só que aqui a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Ao invés de integrar numa variável x, eu vou definir y igual a f de x. Então, isso aqui vai virar t de y. Pessoal, quem será a nossa φ? Φ de x. O y foi f de x, não é isso? Pessoal, mas se a minha f é bijetora e, portanto, inversível, y é f de x, e eu posso inverter isso dizendo que x é f menos 1 de y. E, além disso, se eu vou fazer uma mudança de variáveis, eu consigo relacionar o dx com o dy. O dx tem um módulo do jacobiano, né, das nossas mudanças de variáveis em geral, é módulo da derivada de x visto como função de y vezes dy. Nós físicos adoramos dizer que a gente estaria cancelando o dy, certo? Os matemáticos piram. Tudo bem, a gente usa isso para a gente se lembrar. Então, olha só. T de y, φ de x, mas eu estou mudando para a variável y, então é φ de f menos 1 de y. E quem é o meu dx?
O meu dx é dy vezes dx dy. Eu coloquei um resultado aqui que vem da derivada de função inversa, porque notem que x é a função inversa, a função de y da f que a gente tinha antes. Eu já pus o resultado aqui, esse módulo de f' de f-1, mas eu sei que nem todo mundo lembra isso de cabeça, então eu fiz uma observação aqui embaixo, no final dessa página, para a gente relembrar isso, tá bom? Então eu fiz uma quebra aqui, essa afirmação já é verdadeira, eu já troquei o dx por dy vezes dx dy, que é o inverso disso, e eu vou justificar. Função inversa. A função inversa é tal que o seu elemento do domínio ele é invariante se você aplica f à inversa. F composta com a inversa é identidade, não é isso? Então, y é f de f-1 de y. Ou f-1 de f de y. E podia ser y, podia ser qualquer coisa aqui. Ó, é identidade. F composta com a sua inversa é identidade. Aplica d dy e regra da cadeia. Isso aqui é cálculo, não é cálculo de distribuições, tá? Derivou em relação a y. Esse cara vai nos dar 1. Regra da cadeia. Derivada da função de fora. Mantém o argumento de dentro. E multiplica pela derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro, d dy de f-1 de y. Era isso que estava lá dentro. Eu quero uma expressão para isso. Porque isso é o que eu estou chamando de dx dy. Isso aqui é o meu x visto como função de y, não é? Então, eu não preciso desenvolver isso. Isso é o que eu quero achar. Então, o meu dx dy será 1 sobre esse termo aqui. Passa ele dividindo. Eu escrevi aqui de forma compacta, dx dy é o inverso. Inverso aqui não é função inversa, né? É 1 sobre. É 1 sobre essa expressão, que foi o que eu escrevi aqui. Tá bom? Para quem lembrava isso do cálculo 1, não precisaria nem desse lembrete aqui. Então, ó, a gente fez isso. Vamos resumir isso aqui? Tem função t de y. Eu tenho que pegar minha função teste, mudar a variável dentro dela. Tenho que dividir por algo que não depende da função teste. Tudo isso foi imaginando que a t fosse regular. Então, vamos resumir isso. Ó. Então, assim, no caso regular, parece que realmente a gente pode definir uma nova distribuição regular, desde que a gente não esteja dividindo por zero, né? E o efeito vai ser esse aqui, ó. T de y já estava lá. Pessoal, aqui a gente não estava com φ da f-1 de y. Isso é a composta. Φ composta com f-1 agindo em y. dy está aqui. Pessoal, f' de f-1 de y não é a função composta? F' composta com f-1 em y? Ó, então eu escrevi a mesma coisa que eu tinha lá aqui. Só usei composição de funções aqui, no lugar desses parênteses concatenados aqui, tá bom? Ótimo. Isso valeu para o caso regular? Tá bom, mas eu defino agora para qualquer distribuição, regular ou não, tenha núcleo de integração ou não, que a ação dessa nova distribuição sobre uma função teste será a ação da função antiga dividido por isso aqui, ó. Professor, cadê o y? Eu podia ter posto o y aqui, tá? Mas a gente sabe que a ideia é que isso vai valer para qualquer índice mudo que a gente use. Então vai ter um fator aqui embaixo e a nossa função teste deverá ser composta com f-1. Pessoal, notem que a ideia de mudança de variável vale para qualquer distribuição, regular ou não. E não precisa ser a delta. Existe toda uma consideração da nossa função inversa. Por isso que a gente tinha exigido que a nossa função fosse diferenciável e bijetora, para que exista f-1. Pessoal, tinha que ter uma condição a mais, né? Nos pontos que a gente vai considerar, esse termo não pode se anular. Mas ó, a gente define aqui uma mudança de variável numa distribuição qualquer, gerando uma nova distribuição. Essa mudança de variável envolve você ter a distribuição antiga e uma f diferenciável e bijetora. Essa expressão é extremamente esquisita, né? Porque a gente está omitindo os argumentos aqui, né? A gente às vezes fica mais confortável
quando escreve o t de y. Só que, na prática, muitos livros de eletro e de quântica não fazem essa mudança de variável em qualquer distribuição. Parece que a única distribuição que existe é a delta. Então, tem muitas expressões como essa aqui. Ó. Se a t for a delta de Dirac, como que a gente estaria expressando isso? A gente expressaria que a delta de f de x seria essa a composição da distribuição delta com a função f, agindo numa φ, seria o quê? Olha só, na prática, pessoal, isso aqui seria, sendo a delta, seria φ de f menos 1 de zero, porque a delta teria filtrado tudo na origem, certo? Dividido por isso. Só que na prática a gente escreve essa mudança de variáveis, no caso da delta, assim, ó. Delta de f de x, ela vai filtrar no ponto y0, onde a f se anula. Não era essa a ideia? A gente não sempre procura quem anula o argumento da delta, porque é lá que está o infinito? Não existe infinito, mas é onde você filtra. Isso faz o papel desse y0 aqui, ó. Estou pondo o infinito desta delta no y0, que é o ponto que anula a f. Só que aparece um fator aqui embaixo, que é f' de y0. É essa ideia, f' y0, pessoal, é o ponto onde a sua função se anulou. Você tem que ter invertido isso. Então, isso aqui é uma expressão bem mais simples para o caso em que a sua distribuição t não é qualquer, é a distribuição delta. Notem que não basta, né, muitos alunos acham, se essa delta tem um infinito no zero da f, basta eu colocar o infinito no mesmo lugar. Não, podem aparecer fatores multiplicativos, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai usar esse resultado para resolver o problema da distribuição exponencial, com que eu tentei motivar essa mudança de variáveis, e a gente vai fazer também o caso em que você tem várias raízes, e não apenas uma. Eu sei que ficou abstrato, eu vou usar isso aqui para resolver o problema na próxima aula, para a gente ter algo mais concreto. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.